A palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Repita comigo, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois ele tinha uma filha única, de mais ou menos uns 12 anos, e essa estava quase à morte. E Jesus, enquanto ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara todos os seus haveres com os médicos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e como dizes tu, quem me tocou? Contudo, Jesus continuou insistindo: alguém me tocou, porque de mim sai o poder. E vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e que como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, João e Tiago, e bem assim como o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E começaram a rir dele, porque sabiam que aquela menina estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta: menina, levanta-te. E o espírito voltou-lhe, e imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais agora ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Podem sentar. Aleluia. Queridos e amados irmãos, como já foi lido aqui esta noite, um certo cidadão, por nome de Jairo, agora está enfrentando uma batalha muito grande na sua vida. Ele está com sua filha doente em casa, e essa circunstância, para quem é pai, para quem é mãe, a todos incomoda. Eu passei agora ali na frente da UPA, e a UPA estava lotada, e muito me aperta o coração, porque nós sabemos que aqueles que têm plano de saúde já se preocupam. Imagine quem
quem está dependendo do poder público para a saúde pública. E agora este homem está num lugar onde a Bíblia diz que todos estão esperando, que eu acredito que seja aqui na Betel. Quem está esperando o Senhor, levanta a mão. E agora, meus amados irmãos, ele se aproxima, sabendo quem Jesus é, e prostra-se aos seus pés, e pede a Jesus, numa súplica, que ele vá até sua casa, porque sua filha está doente. E Jesus não se obstrui, Jesus não cria nenhuma dificuldade para ir até lá. Mas em dado certo momento da caminhada, Jesus agora está apertado pela multidão. E no meio da multidão, alguém lhe toca. E essa pessoa que lhe toca está sofrendo de uma hemorragia. E agora, Jesus, ele para. E naquele momento em que ele para, ele quer saber quem lhe tocou. E todos agora estão perplexos, atônitos. Até os próprios discípulos do Senhor Jesus lhe questionam: mestre, a multidão te aperta, a multidão te agarra, todos aqui estão envolvidos no mesmo pensamento, todos querem alguma coisa do Senhor. E como é que o Senhor quer descobrir, no meio desta multidão, quem te tocou, se todos te apertam, se todos te agarram, se todos estão te oprimindo? E Jesus agora declara, de uma forma sobrenatural, que aquele toque não foi um toque comum. Aquele toque possuía algo que dele saiu virtude. E a mulher, vendo que não tinha mais como se esconder, foi se aproximando do Senhor Jesus, trêmula, perplexa, e ela agora diz: foi eu, mestre. E Jesus agora olha para aquela mulher e diz: não te preocupes, a tua fé te salvou. Queridos e amados irmãos, até aqui tudo bem. Aparentemente alguma coisa atrapalhou a visita do mestre. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer aqui esta noite, já extraindo desse texto: Deus está no controle. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, nós estamos acometidos deste mal do século. E que mal é este, pastor? O mal da ansiedade. Como já foi pregado, como já foi dito, nós estamos vivenciando uma situação tão calamitosa, senhores e senhoras e senhoritas, que nós não estamos mais conseguindo, pastor Jonas, pastor Eliabe, pastores que aqui estão, administrar os nossos pensamentos. Não estamos mais conseguindo administrar os nossos sentimentos. Aquele homem estava com uma criança, possamos assim dizer, uma pré-adolescente enferma, e isso aparentemente não trazia nenhum tipo de coisa maior para sua cabeça, mas a situação foi se agravando. À medida em que Jesus demorava a chegar na casa de Jairo,
A situação só piorava, e é isso que passa pela cabeça de alguém que já tem perdido a paz durante toda a sua história. Ela não está mais conseguindo entender que o tempo está passando, as coisas não estão se organizando, a vida não está soprando em seu favor, e isso está cada vez pior. A porta não abre, eu não caso, a luta não passa, a guerra não cessa, o leão não fecha a boca, a guerra só estoura, eu vou morrer, e morre de forma antecipada. Aleluia, Deus. A Bíblia nos orienta, querido e querida, que basta um dia o seu próprio mal. Nós temos gastado a nossa energia de forma antecipada, logo que não conseguimos resolver o problema nem no dia que estamos atribulados, e muito menos no dia do problema, porque quando chega no dia do problema, já estamos tão sem força que não temos capacidade de resolver. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz uma palavra, lá no livro de João, capítulo 16: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui, querido, olhando pelos olhos humanos, pelo cronos do homem, Jesus perdeu tempo. E enquanto Jesus está ocupado aqui na cura desta mulher, uma pessoa agora se aproxima aos ouvidos de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Não perturbes mais o mestre, a tua filha já morreu. Queridos e amados irmãos, essa noite o Senhor Jesus já quer me ensinar uma outra verdade nesse texto. Quantas palavras contrárias não têm azedado a nossa alma. Meus amados irmãos, é tão triste quando você cria uma expectativa, quando você cria uma esperança a respeito de uma coisa, e de repente alguém, quem sabe usado pelo próprio Satanás, chega perto de você e te joga um balde d'água e coloca ali na tua esperança, na tua expectativa, na tua fé, algo que faz com que você desmorone, que você se abata, que você vá para o chão e você deixe de crer. E essa noite, querido e querida, por mais que as situações forem contrárias contra nós precisamos guardar firme a palavra de Deus no nosso coração, porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele é justo. Aquele que fez a promessa não é homem e nem filho do homem para que diga e se arrependa. E essa palavra contrária muitas vezes representa o veneno de Satanás para a nossa alma. Quantos aqui já criaram uma expectativa a respeito de alguma coisa? Vieram para o culto, disseram para Deus, pastor Eliane: Senhor, fala comigo. E quando chegou aqui, Deus usou o pastor Manuel, Deus usou o pastor Valdemar, Deus usou o louvor, e o Senhor confirmou a palavra no teu coração. E aquela palavra, ela começou a criar raiz, aquela palavra começou a criar força dentro de você. Mas de repente, quando tu saiu da igreja, que chegou em casa, quem sabe um ente querido teu foi usado pelo inimigo para jogar terra no teu poço. Por que você está crendo nisso? Eu já estou com pena de você. Vive naquela igreja, vive na oração, vive nisso, vive naquilo outro. Mulher, deixa de ser besta, isso não vai acontecer coisa nenhuma. Tu está criando uma expectativa falsa, e aquela palavra, ela consegue ter força para roubar a tua fé. Deus falou para você que você ia ser curada. Deus falou que ia visitar a tua casa. Deus falou que ia visitar a tua causa.
Você fez como o chefe da sinagoga, você fez como Jairo: Senhor, vamos lá na minha casa, eu não tenho condição de resolver. Porque a Bíblia diz que onde tem um valente, aquele valente onde ele está, ele manda no pedaço. O valente bota quente no pedaço. Não tem quem entre. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Jesus é mais valente do que o valente. Que quando chega e vê o valente, bota o valente para correr. Aleluia. Mas a minha preocupação, igreja do Senhor, ela não é uma preocupação à toa, em vão. Será que quando Jesus voltar, Ele ainda vai encontrar fé na terra? Porque nós estamos sendo envenenados a cada dia que passa. Os crentes da congregação que eu era pastor, eu dizia para eles: deixem de assistir programas que fazem sensacionalismo aos problemas da terra, esses programas policiais que só mostram desgraça. Essas desgraças, elas vão entrando na nossa alma, no nosso consciente, no nosso subconsciente, e vai tornando a gente medroso, vai deixando a gente apavorado com as coisas. A gente não quer mais sair, a gente não quer mais fazer nada, a gente anda com medo, a gente anda tenso, a gente anda preocupado, a gente anda cheio de mazela, porque a gente não acredita mais que o poder de Deus está sobre a nossa vida. A gente estuda, e à medida em que a gente estuda nesse campo da enfermidade, nós já vemos que a medicina está chegando à conclusão que já existem bactérias que esses antibióticos de hoje já não matam mais. As doses são maiores, as enfermidades assolando, e os recursos que os homens têm na terra, dada a luz da ciência, da sabedoria que Deus dá ao homem, não resolve mais. Ninguém mais consegue sair de dentro de casa em paz. É um ladrão, é um assaltante, é alguém que pode matar, ninguém pode mais ficar nas calçadas. Estamos vivendo um terrorismo, uma guerra ideológica. E essa guerra muitas vezes, ela acontece dentro da nossa mente, de forma abstrata, subjetiva, mas é real. Você está de boa, o veneno do Satanás, através de uma informação que nós temos entendido como certa, penetra o teu coração e começa a inflamar, e você vai dando lugar àquele pensamento mal, àquela notícia mal, e começa a desprezar a palavra de Deus, que tem a autoridade de mudar todos os quadros, e de repente começa a se abater, começa a se entregar, se enfraquecer. Daqui a pouco, meu amado, tu já está com arritmia, já está com falta de fôlego, já está com a tua cabeça doendo, já está com a pressão alta, porque o diabo conseguiu te setar de tal forma que a palavra contrária te mazelou, mesmo tu pertencendo à igreja do Senhor, mesmo estando debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E Jairo, diga, deu tempo não, tua filha morreu. Não teria dado tempo para mim, não teria dado tempo para você, mas Deus, como eu já disse, é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. É simples de entender. O relógio do homem, que é aquele que está bem grandão ali me dizendo as horas, que daqui a pouco eu já tenho que parar, ele roda em sentido horário, marcando os milésimos, os segundos, os minutos e as horas. Ele marca as horas, dos quais nós nos organizamos, chamado tempo. E isso é chamado de cronos, o cronos do homem. Mas o relógio de Deus não é norteado pelo cronos do homem. O relógio de Deus é norteado pelo kairos. A palavra kairos significa plenitude, aonde Deus encontra tempo dentro do tempo para resolver todas as coisas debaixo do sol e em cima do céu.
Não existe algo que esteja fora do tempo. Às vezes eu vejo alguns pregadores, e hoje é culto de ensino, né? Eles, no afã de tentar mostrar para a igreja alguma coisa que ele está entendendo da parte do Senhor, ele diz: olha, meu irmão, se organiza, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Meu irmão, Deus não tem pressa coisa nenhuma. Por que, pastor, que Deus não tem pressa? Porque quem tem que se apressar sou eu e você, que a nossa vida vai já se acabar. Nós é que temos que nos apressar. Deus mora na eternidade. Ele é atemporal. Ele está lá no passado, Ele está aqui no presente, Ele está lá no futuro ao mesmo tempo. Para Deus, o arrebatamento já aconteceu e a igreja dele já subiu. Então Deus não tem pressa. Quem tem que se apressar para se organizar no relógio de Deus somos nós. Nós é que temos que alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. E quando nós alinhamos o nosso relógio com o relógio de Deus, as coisas acontecem. E isso se chama dispensação do Espírito Santo. Eu agora estou na dispensação do Espírito Santo e não tem nada e nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Para Deus nada é impossível. Falando Ele o que é que pode dar errado, Ele diz que é fazer, Ele faz. E Ele dá uma promessa aqui para Jairo, e Jairo representa a igreja de hoje, que Ele tem uma promessa na minha e na tua vida. E não importa se essa palavra que Ele disse chegou outra palavra para contradizer o que Ele disse, não se preocupe com aquilo que Ele disse, e vai acontecer. Nem que para isso alguém que morreu ressuscite. Glória a Deus. Está esperando, meu Deus. Aleluia. Quando Jesus chegou na aldeia de Marta e Maria, e a aldeia se chamava Betânia, existem aqui algumas peculiaridades, alguns detalhes que às vezes nós lemos e passamos por cima sem buscar escavar as riquezas que existem nelas. Quando Lázaro está doente, alguém da casa de Marta e Maria, acredito que Maria, manda avisar Jesus que está numa cidade próxima a Betânia. O recado chega a tempo. E naquele tempo não havia WhatsApp, não havia internet, não havia, enfim, um fax, um e-mail. E aquela irmã ela usou o molecular. Para quem não sabe o que é um molecular, moleque vai acular. E o moleque foi. E chegando a notícia aos ouvidos de Jesus, propositalmente Jesus se demora no lugar onde ele está. Mesmo sabendo que o amigo dele, estava doente. Jesus, de propósito, permanece na cidade onde está e passa ali mais 3 dias, onde não existe mais tempo, e Lázaro morre. Quando Lázaro morre, ele sabe que Lázaro morreu. Agora reúne os seus discípulos e diz: vamos, porque o nosso amigo dorme. Eu queria que você despertasse aqui para um ponto que eu acredito que é crucial desse sermão. No prisma de Deus, no olhar de Deus, as coisas não são da mesma forma que o nosso. Ele está dizendo que Lázaro está dormindo. Os discípulos agora escutam aquela palavra e dizem: se está dormindo, está tudo bem, o que é que nós vamos fazer lá? Mas Jesus agora diz para eles: não, ele morreu. E de repente vai para Betânia, e quando chega em Betânia,
está aquela multidão chorando. Acredito que Lázaro era muito bem quisto naquele lugar. De repente, meus amados irmãos, quando Jesus chega, Marta corre aos seus pés e diz: se tu tivesse aqui, olha o que ela está falando. Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E agora Marta lança a palavra de Jesus lá para o fim dos tempos. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus se apresenta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, tu crê? Acredito que Marta murchou, porque se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Agora Jesus se destaca para um lugar, olha para o céu e agradece de forma antecipada. E aqui eu tiro uma outra lição. Nós só queremos realizar culto de ação de graça. Nós só queremos adorar a Deus depois do milagre. Pega na mão dessa criatura que está do teu lado. Diga: aprenda hoje a glorificar a Deus antes que o milagre aconteça. O milagre sempre virá depois da tua adoração. Irmãos, aqui quem é que pode fazer um culto de ação de graça lá em casa? O que foi que houve? Não um milagre, mas já aconteceu. Quem é que quer fazer um culto de ação de graça antes do milagre? Ninguém. Teu filho está doente, tu vai esperar primeiro Deus curar. Alguma coisa está ruim, tu só quer fazer depois. A porta fechou, e só quando Deus abrir é que tu conta o testemunho. Não é testemunho não? Testemunho. E Jesus agora nos ensina, quando ele está orando: Senhor, eu te agradeço, porque sei que sempre me ouves. Lázaro, vem para fora. Quem estava dormindo acordou. Oh, glória! Vem para fora! Mas a Bíblia diz que Jesus chorou, e Jesus podia ter ficado ali desanimado porque a notícia foi ruim, era um amigo dele, a situação ficou pior, estava doente, mas Marta disse: não resolva tirar a pedra, porque o corpo está podre, é uma fedentina só, deixa a pedra aí. E Jesus diz: tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. Quantas palavras têm nos entristecido? O Bolsonaro disse que o FGTS é só uma merrequinha. Foi preso meu Bolsa Família. O feijão subiu, e a gente começa a criar, sabe, aquela coisa ruim no nosso coração. Como é que eu vou dar de comer? E o Eliabe aqui não está nem preocupado, porque enquanto vida ele tem, bucha ele faz na mulher dele. Macho para ter fé, esse Eliabe. Esse é crente. Meu Deus! A gasolina R$5, o feijão 8, 9, as coisas difíceis, o Eliabe arrochando nova. E
nós temos que crer igual o Eliabe, irmãos. O Eliabe está nem se preocupando como é que está o cataclisma na terra. Se está virado no cancão. Sabe nem o que é o problema, está aí achando graça. E quando a mulher tirar os pontos do bucho, ele já encomenda outro. Jesus do céu, há de guardar a mulher não tem força nem de ir para a igreja. E quem estiver achando ruim essa palavra, se convirta. Aleluia, Deus! Queridos e amados irmãos, as palavras negativas têm roubado a nossa força. As palavras contrárias têm nos deixado desanimados. A porta não abre, a luta não cessa, a guerra não para. Mas eu quero fazer com que a minha boca seja um instrumento de Deus, para que você saiba que quando alguém agora se aproxima de Jairo, Jesus está prestando atenção. Tua filha morreu. Jesus olha, não vai nessa história não. Olha aqui, irmãos, o que o texto diz, ó. Tua filha está morta. Não perturbes mais o mestre. Olha o que foi que o Senhor Jesus disse. Ouvindo Jesus esta palavra, disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Diz para essa criatura que está do teu lado: Deus tem sempre uma palavra para jogar por terra toda seta do inferno. Deus sempre tem uma resposta para mudar toda e qualquer circunstância da nossa vida. E o que precisa acontecer hoje na minha e na tua vida é o que ele diz: crê somente, não temas. João Marcos nasceu e foi um turbilhão de história. Logo no nascimento, a irmã que ele estava deitada na cama, e a médica levou João Marcos para perto da mãe e disse no ouvido da mãe: mãezinha, ele nasceu sem os dedinhos. E quando a irmã que ele está ali, com aquele semblante sorridente, com um sorriso de uma orelha a outra, que ela escuta a palavra da médica, o semblante dela vai se desfazendo. Se desfazendo, se desfazendo. E a alegria de ser mãe, por aquele momento, de alguma forma agora está gladiando entre a alegria de ser mãe e a palavra da médica. Passado algum tempo, alguém diz para aquele que tem que levar o João Marcos para um centro de reabilitação. E eu estava relutante, mas fomos. Chegamos no centro de reabilitação, a doutora nos recebera, havia uma cama no chão, e a médica botou o João Marcos deitada. Acredito que ele tinha 1 ano. E a médica agora começou a forçar ele se levantar. E o João Marcos não se levantou. E ela começa a querer estimular o João Marcos para que ele respondesse aos estímulos da médica. E o João Marcos não respondeu. E a médica agora vai dar o diagnóstico. E ela coloca no diagnóstico que o João Marcos vai ficar como quem tivesse dificuldade de locomoção.
problemas relacionados aos músculos e colocou umas baboseiras no papel. Aquele agora, diante do diagnóstico, começa a chorar. Chegamos lá fora, eu tomado pela ira, e eu disse: a última palavra é do meu Deus. Ela nos encaminhou agora para outro centro de reabilitação, que fica ali por trás do Emos, e fomos para lá. E chegamos nesse centro de reabilitação. Haviam crianças com todo tipo de anomalia, crianças com síndrome de Down, crianças com problemas motores. E agora esperamos a nossa vez. E quando chega a nossa vez, a médica que ali está clinicando diz: o que a senhora está fazendo aqui? E a irmã Guilherme disse: não, é porque a doutora me encaminhou para cá. Vá-se embora. Seu filho não tem nenhuma deficiência. Seu filho não tem nenhuma deficiência. Mãezinha, olhe para cá. E ela olhou, eu olhei. A senhora está vendo o que é deficiência? É isso aqui. Seu filho é sadio. Vá para casa. Queridos e amados irmãos, isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo de palavras que podem envenenar nossa alma e nos mazelar para sempre. Mas o Senhor diz na sua palavra: não temas. A palavra não temas, ela traz um refrigério para nossa alma, para nosso coração, e ela coloca tudo que está bagunçado dentro de nós, pensamentos, sentimentos, emoções, tribulações, desarranjos, tudo que está ali bagunçado, trazendo uma falta de harmonia. E agora a palavra do Senhor diz: não temas, crê somente, organiza tudo e coloca tudo no seu devido lugar. Jesus agora chega na casa de Jairo. Eu já estou finalizando. E quando chega na casa de Jairo, está aquela multidão chorando, triste, porque a menina morreu. Pranteavam, choravam. E aí Jesus agora olha para a multidão e dá uma palavra. E aquela palavra parece, irmãos, que não coube para o cenário que ali estava proposto. As pessoas estavam chorando e Jesus agora abre a boca e diz: não chore. Ele diz: não chore, porque ele já sabe o resultado, o que virá. Quando Jesus está no funeral do filho da viúva de Naim, Jesus fez a mesma coisa. A viúva ia chorando, os homens estavam carregando o filho dela no esquife, no caixão, e Jesus vai lá e toca na viúva e diz: mulher, não chore mais. Mas eu penso, irmãos, que aquela palavra, mulher, não chore mais, muitos podiam ter dito, porque quando você vai para um ato fúnebre, quando alguém morreu, você está tentando consolar a pessoa que perdeu o ente querido de todo jeito. Abraça, dá uma palavra de consolo, tenta a todo custo fazer com que aquela pessoa se tranquilize. Mas das muitas mãos que bateu no ombro da mulher,
da viúva de Naim, aquela mão era diferente. Não era só uma mão que estava tentando fazer uma viúva parar de chorar. Era uma mão poderosa que estava ali para mudar o quadro daquele funeral. E quando ele disse: mulher, não chore mais, ele se dirigiu até o esquife, se dirigiu até o caixão, bateu nos ombros daqueles que estavam carregando, eles pararam, e Jesus ordenou aquele jovem que se levantasse dentro daquele caixão. E o jovem se sentou, se levantou e voltou para casa de sua mãe. Queridos e amados irmãos, agora Jesus diz: não chore. E as pessoas que estão na casa de Jairo agora começam a sorrir. Quem sabe alguém disse: trouxeram um comediante para cá? Piada uma hora dessa? Quem não conhece Jesus pensa que Jesus é tudo no mundo, menos o que ele verdadeiramente ele é. E ele diz: não chorem, ela está dormindo. A condição que Deus olha para nós não é a mesma condição que nós olhamos para a situação. Deus está vendo sempre de forma sobrenatural. Mulher, não chore mais. Menina, pai, quem está aqui, não chore. Ela não está morta, ela está dormindo. A multidão agora está sorrindo porque pensa que ele está colocando uma palavra que não cabe naquele momento. Entretanto, ele diz em voz alta: menina, levanta-te. E a Bíblia diz que imediatamente o espírito voltou para a menina e ela se levantou. E quantas vezes a gente pensa que a situação não tem mais jeito, e a palavra que sai da boca de Jesus muda todo o quadro da nossa história. Queridos, eu não sei qual é o tipo de problema, eu não sei se você está condicionando o poder de Deus por causa do tempo. O tempo está passando o tempo demais, não tem mais jeito, está se enraizando, a situação está ficando pior, não tem mais jeito. Eu volto a dizer, essa situação me ensina que mesmo que alguma coisa aconteça no meio do caminho, Jesus permanece no controle. Sabe o que é que eu aprendo e eu finalizo aqui? Na maioria das vezes, quando Deus lança a palavra, pastor Valdemar, a gente já acha que depois da palavra já vem a vitória. Olha, Deus vai abrir a porta. Aí você pensa que já é no outro dia que a porta se abre. E depois que Deus diz que a porta vai se abrir, o negócio faz é acochar mais. Quem já viu isso? Deus lança a palavra, e depois que ele lança a palavra, o negócio fica mais estreito. Aí a gente pensa, mas antes ele não tivesse feito essa profecia, dessa palavra. Porque, meus amados, depois da palavra, Deus prova a fé. Deus disse que ia te dar alguma coisa, disse ou não disse? Levanta a mão. Quem tem promessa de Deus aqui? Depois dessa profecia, dessa palavra, afrouxou ou acochou? A irmã chega e está fazendo assim, mas eu vou embora. Segura, creia, não temas. A palavra que saiu da boca dele não vai voltar para ele vazia. Vai vir aqui
e fazer o que lhe apraz. Mas depois da palavra, vai acochar só mais um pouquinho. Meu Deus, eu não aguento mais não. Aguenta. Segura na mão dessa criatura que está do teu lado. Se aguenta. Porque se você não aguentasse, ele não tinha lançado a palavra. Você aguenta sim. Ele disse que ia fazer, vai acochar só mais um pouquinho. Mas depois vai chegar nas tuas mãos, e a vitória que Deus vai providenciar para a tua vida vai fazer você entender tudo que você passou. Você vai entender o motivo por que aconteceu. Você vai entender o porquê que aconteceu. Você vai entender até porquê que a pessoa que era para te dar a palavra boa te deu com uma chibatada. A pessoa que devia ter trazido uma notícia boa emprestou a boca dela para o capeta. Você vai entender tudo. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi assim com José. José não estava entendendo nada. Foi jogado no poço, foi vendido, foi preso, maltratado, traído. E eu fico pensando, o menino com 17 anos atravessando tudo aquilo, pastor Ney. O que é que não passou na cabeça daquele menino? Quem sabe despreparado para a vida. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois de tudo que aconteceu, houve uma grande fome na terra, e os irmãos deles vieram para o Egito, e depois que ele se fez conhecido entre os seus irmãos, que se abraçaram, cheiraram, se perdoaram, foi aqueles gritos, aquele arrependimento, aquela coisa toda, José olha para eles e diz: não fiquem se sentindo mal pelo que vocês me fizeram. Aquilo tudo foi a mão de Deus. Aleluia. Tudo foi a mão de Deus. Deus é quem estava guiando a minha história. E Ele usou essa situação para que eu fosse tirado do meio de vocês de forma antecipada, viesse para o Egito e Deus preparasse tudo para que hoje vocês fossem abençoados. Fica de pé.